Fala galera, a gente tá de volta aí na parte do nosso sistema renal, onde nós paramos porque entramos numa quarentena, né, num processo de isolamento social. Isso nos coloca em home office, né, trabalho de casa. Eu particularmente não aprecio tanto, preferia muito estar diante da sala, como vocês bem sabem. Mas eu, professor Rafael, vou fazer de tudo para levar o melhor conteúdo para vocês possível, com maior dedicação e profissionalismo, principalmente agora, que podem haver momentos que vão trazer muitas dúvidas, né? Enfim, a gente parou falando sobre irrigação e drenagem renal, e a gente discutiu bastante essa temática na sala, a gente fez perguntas, né, em relação a isso. E quando a gente fala de artéria renal, a gente sabe que foi um ramo que saiu da artéria aorta e de forma aferente entra os rins. Esse sangue arterial, ele tem suas artérias segmentares. Eu até pedi para vocês não se focarem tanto nos segmentos das artérias, mas saber que são artérias segmentares que partem da artéria renal adentram os rins. Depois as artérias interlobares, que vão pegar os lóbulos dos rins. As artérias arqueadas ficando cada vez menores. As artérias interlobulares, menores ainda. E depois a arteríola aferente. Ela é aferente ao glomérulo, que é uma partícula, uma parte microscópica, onde acontecerá a filtragem do sangue. E após entrar no glomérulo, a arteríola aferente leva o sangue para ser filtrado pelo glomérulo no processo de osmose, que foi explicado para vocês como isso funciona e foi pedido também para vocês lerem sobre. E por fim, a arteríola eferente segue com o sangue filtrado adiante para realizar trocas gasosas nos vasos capilares. E aí a gente vai falar depois sobre a irrigação a partir das veias. E começando na parte do plexo cortical, nós temos, após as trocas gasosas nos capilares, as veias estelares, e o retorno começa de forma microscópica e aumentando para a forma macroscópica. As veias interlobulares, elas seguem as veias arqueadas, que por sua vez, a caminho das veias interlobares, seguem as veias comunicantes, e o sangue está retornando para a veia renal, e da veia renal ele vai partir para a veia cava, que está indo em direção ao fluxo coronariano, o fluxo do coração, tá bom? Muito bem. Esse processo, como vocês veem, de adentrar da artéria renal, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Nós temos aqui a artéria renal e a artéria renal aqui, a artéria aorta, artéria renal, tá? Indo para dentro dos rins e fazendo todos aqueles segmentos que vocês viram. Tudo bem? Todos esses segmentos que vocês viram. Muito bem. O retorno é o mesmo, ele vai depois voltar para a veia cava. Certo? Então, em observação aí, atenta. Muito bem. Nós seguimos então com o hilo renal sendo exposto no corte coronal da peça. Você observa o hilo renal com as entradas de artéria em vermelho, saídas da veia em azul e a pelve renal em direção ao ureter. E você vai observando as cores vermelho e azul sendo preenchidas adentro ali das medulas renais. Isso vai ficar cada vez mais microscópico, cada vez menor. Essa foi uma peça na época fotografada do próprio laboratório e impressa num livro que foi publicado na Anhanguera. Muito bem. Esse segmento é um segmento microscópico propriamente dito. E vocês observem aqui, né, as arteríolas. Tá vendo? Arteríolas
aferentes que entram no glomérulo. Olha um exemplo aqui, ó. Esse aqui também mais visível, certo? Adentramento no glomérulo, depois a arteríola de saída, isso de forma microscópica. O glomérulo então ele capta por osmose as impurezas, absorve por osmose as impurezas que vão em direção aos néfrons. Estão vendo? Os néfrons eles vão conduzir todas as impurezas por filtragem, a creatinina, a ureia, os excessos de cálcio, sódio e muitos excessos, eles vão conduzir todos para esse túbulo principal aqui, ó, túbulo nefrítico principal. Lembram da pirâmide renal? Isso tudo aqui, ó, é só uma pirâmide renal, tá? Então está aqui o túbulo nefrítico principal descendo, e aqui a papila renal, onde goteja na frente do cálice menor a urina, tá bom? Se essa região é toda cheia de nefrolito, que são partículas arenosas de excesso de cálcio, aqui vai começar a se formar uma gotícula um pouco arenosa, que quando vai caindo nos cálices menores e posteriormente nos cálices maiores, vão formando o urolito, que é algo um pouco maior, mais denso, que forma o cálculo renal. Observem as partes azuis. Como vocês estão vendo, os retornos venosos também vão se dar. A artéria renal adentra e o retorno venoso volta, com o sangue já filtrado. As trocas gasosas se dão a nível capilar, onde termina uma artéria e começa uma veia. Troca gasosa para todo mundo, lembrar, é quando a nível molecular, a nível celular, as células elas recebem oxigênio e despejam o gás carbônico no sistema venoso, tá? Vide melhor o conceito de hematose, muito importante para ter isso em mente para as aulas depois de cardiorrespiratório, de sistema circulatório propriamente dito e por aí vai. Tudo bem? Muito bem. Aqui é uma rede microscópica feita de néfrons e de glomérulos. Mesma explicação válida pelo que eu dei, tá? Cada bolinha dessa que vocês estão vendo aqui, ó, é um glomérulo. E essa é uma árvore nefrítica. Olha que bacana, que bonito, né? Quando você consegue retirar o córtex renal e manter só o esqueleto do rim. Fica muito bonito. Uma ótima estrutura, muito bela de se ver, tá? Feita então em resina. Bom, e aqui aproximando aquela peça, vocês estão vendo os glomérulos e os néfrons se complementando. Esses emaranhados aí então são capazes de absorver por osmose as impurezas que passam no seu sangue, fazendo a filtragem sanguínea. Muito bem. Então, glomérulos aumentados 210 vezes, e nós podemos ver aí suas artérias, na verdade arteríolas, né, microscópicas associadas, tanto as aferentes como as eferentes. E aqui o esquema glomerular. Observa aqui, ó, na seta aferente, tá? Entrou o glomérulo, chamado também conhecido como cápsula de Bowman nessa região, ou cápsula glomerular, porque em anatomia as tendências são ir terminando com os nomes dos seus descobridores, né? E ficou então cápsula glomerular, que por processo de osmose absorve as impurezas mais densas menos densas do sangue, onde os glóbulos vermelhos, por exemplo, eles acabam indo adiante, saindo pela arteríola eferente em direção à troca gasosa normal. Mas muitos glóbulos brancos às vezes passam aqui, tá? Passam, vão para o sistema urinário. Só uma informação assim a esmo, não vou falar muito da parte imunológica. Essa parte aqui chamada alça de Heylen também afina, tá vendo? Afina para que possa haver o que? Para que possa haver uma melhor filtragem, tá?
Depois isso vai em direção ao túbulo nefrítico principal, que vai dar lá no ápice da pirâmide renal. E uma vez no ápice da pirâmide renal, vai descer a urina pelo cálice menor, vai sair pelo cálice maior, vai em direção à pelve, por sua vez vai pegar o caminho do ureter, vai chegar na bexiga, vai encher a bexiga, o indivíduo vai ter a vontade de urinar, e assim por diante você vai terminar na micção. Ok. Quando você tem o fluxo eferente da arteríola, tá? Ele vai em direção aos capilares, olha só, passando oxigenação também pelos néfrons, que tem ali sua absorção para poder manterem-se regenerados a partir da absorção de oxigênio, como qualquer outro tecido. E no final da arteríola começa ali a vênula, né? Que aí você tem a delimitação, que é o vaso capilar, onde acontece a hematose de troca. E pelas vênulas, o sangue já filtrado recebe gás carbônico e vai voltar até chegar lá na região que vocês viram no fluxo de veia renal. A veia renal vai partir por sua vez aí para a veia cava, que vai ser conduzida ao coração. E o bombeamento de sangue prossegue de forma filtrada através dos rins, que exerceram muito bem sua função de forma macroscópica e microscópica via glomérulos. Basicamente a nossa aula é isso, tá bom? E espero que vocês tenham curtido, apreciado. Eu vou tentar lançar algumas questões para vocês lá na plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem e no próprio blog. Valeu, galera! Um abraço, até a próxima!